De desencarnado para desencarnado. Aí já é no plano espiritual. Espíritos que obsediam espíritos, desencarnados que dominam outros desencarnados. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Isso aqui, gente, quando a gente lê o livro Libertação, a gente vai ver Gregório comandando uma hóstia de espíritos maus, vingativos, sofredores, mas eles achavam que estavam se sentindo bem porque estavam vingando. Quando a gente lê o Abismo, tem gente que não gosta, me desculpe, mas eu gostei do livro, a gente vai ver que espírito que chega lá e fala assim: eu já estou aqui há 9.000 anos, mas eu estou vencendo Deus, e ele perdendo a forma humana, fazendo aquele processo de licantropia, se tornando um réptil. Mas ele acha que está vencendo Deus por não se dobrar a Deus, por pura arrogância. Aí quando eu li assim, fiquei, meu Deus, que essa pobre alma possa despertar para Deus. Que as almas dessas regiões abismais possam despertar para Deus. Possam começar a entender que existe um Deus justo, maravilhoso, que nós precisamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria, para que essas almas também possam se aperfeiçoar, possam se melhorar. As humanidades se entrelaçam a dois seres incorpóreos e a dois que retornaram à carne. Então nós temos o mundo físico, a crosta terrestre, e o mundo espiritual, que envolve a crosta terrestre e que está abaixo da crosta terrestre. Sim, abaixo da terra vivem espíritos, não se assustem. E porque a matéria é uma questão de vibração, sintonia. Os bons espíritos, aqueles espíritos que já se purificaram, eles sobem naturalmente. Os maus espíritos, aqueles que ainda estão presos aos conceitos materiais, de amor, de ódio, de vingança, eles descem naturalmente. Um exemplo disso, clássico disso, apesar do tom poético do filme, é o filme Ghost. É um filme espírita? Não, é um filme que traz noções de espiritualidade, mas tem todo o tom poético do glamour para chamar a atenção no cinema. Mas traz para nós várias informações importantes para nós refletirmos e começarmos a pensar. Então, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico vai existir as obsessões. De encarnado para encarnado, agora desencarnado para desencarnado. Situações que ocorrem na crosta são, de grande parte, reflexo da odisseia que se desenvolve no espaço, e vice-versa. Então, nós estamos entrelaçados em seres corpóreos e incorpóreos. Aqui deve estar cheio de espíritos junto com a gente. Deve não, está. E, lógico, os que estão aqui estão querendo aprender, estão querendo entender o processo. Ou estão aqui para proteger, para a gente poder gravar em paz. Mas o processo que existe no mundo espiritual e no mundo físico, ambos são reflexão do outro. Não é porque morreu que vai chegar lá bonzinho. Não é porque é bonzinho aqui que chega lá perfeito. Às vezes a pessoa é boazinha do nosso ponto de vista, mas ela carrega mazelas íntimas que não se expressam facilmente, das mais atordoantes possíveis. Dentro desse conjunto de fatores, desse conjunto de raciocínio que nós precisamos de desenvolver, de ter, vai ter então a nossa necessidade de aprendizado. Para que, ao entendermos que os conflitos que existem na Terra e no plano espiritual, então todo conflito que existe na Terra também existe no plano espiritual. E todo conflito que existe no plano espiritual tende a vir para a Terra em um dado momento. E se nós não estivermos bem vigilantes, nós entramos gostosamente no conflito e não sairemos dele e nem conseguiremos ajudar as pessoas que estão lá a saírem dele. O nosso compromisso é com a paz íntima, e aí as coisas virão em torno de nós. Os homens são os mesmos, carregam seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências, onde quer que estejam. Ao desencarnar, nós levaremos as nossas conquistas que estamos levando aqui. Ao desencarnar, nós levaremos a conquista daquilo tudo que fizemos. Tens feito bem? Tens conseguido ser útil dentro da sociedade onde você está inserido? É isso que vai fazer o grande diferencial para a sua boa estadia no plano espiritual. Logicamente que nós precisamos de entender uma coisa muito básica. Temos que desenvolver o sentimento de oração e gratidão a Deus. Que o que vai nos defender das regiões inferiores é principalmente o hábito da oração e o hábito de gratidão a Deus. Que se eu faço bem,
sem nenhum comprometimento com o bem, simplesmente para desencargo de consciência, como que eu estarei? De que forma eu estarei prestando esse serviço para a comunidade onde eu estou? Então nós temos que fazer o serviço baseado na ideia de que precisamos ser bons, precisamos tornarmos-nos cada dia melhores. Os homens são os mesmos, as mulheres também são as mesmas, só que as mulheres, a própria geração hormonal dela, dá a ela uma condição do mundo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, de serem um pouquinho melhores do que os homens. Porque os hormônios da mulher que produzem normalmente são para a maternidade, a proteção, o aleitamento. São tudo aquilo que faz a pessoa desenvolver o sentimento pelo outro. E os homens, normalmente os principais hormônios são aqueles da guerra, do sexo, da explosão. Por isso que tem essas diferenças tão grandes de personalidade entre homem e mulher. Por isso, há no além-túmulo obsessões entre espíritos, por idênticos motivos das que ocorrem na face da Terra. No estudo que estamos fazendo do livro Céu e Inferno, item 10, 11, 12, 13 e 14, mais os anteriores, dão uma noção muito clara disso aqui, das guerras que existem no plano espiritual. Em quase todos os processos obsessivos desencadeados pelo que já desencarnou, junto ao que ainda está preso ao veículo físico, o obsessor cioso da cobrança costuma, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo em sua vingança. Tais ajudantes são invariavelmente inferiores e de inteligência menos desenvolvida que a de seus chefes. Então, para que ele obsedie alguém, ele vai angariar companheiros, porque ele não consegue angariar sozinho, e normalmente os espíritos não gostam de atacar sozinho, eles vêm com um bando, e aí nesses bandos, quem está sendo contratado são espíritos imperfeitos, são espíritos inferiores, são espíritos necessitados de esclarecimentos. E esses espíritos contratados, normalmente as nossas orações os ajudam a afastar. O grande problema é o líder, que o líder está ali com toda uma cristalização mental, impondo as regras para que aquele ataque aconteça. No livro Libertação fica muito claro isso. A sujeição mental a que se submetem tem suas origens no temor ou até em compromissos ou dívidas existentes entre eles, havendo casos em que o chefe os mantém sob hipnose. Processo análogo, aliás, ao utilizado com as vítimas encarnadas. Então, muitas das vezes, os espíritos vão até usam de recursos internos no mundo espiritual, como a hipnose, que é você exteriorizar o seu magnetismo sobre um sujeito, uma pessoa mais frágil que você, sobre uma mente mais frágil. Então, ele domina aquele espírito pelo poder do seu magnetismo, da sua hipnotização. Então, a vítima encarnada fica presa não ao seu algoz verdadeiro, mas a grupos de espíritos que ele arregimenta no plano espiritual para atacar. E por isso que as obsessões, como Kardec deixou bem claro, podem levar anos para serem tratadas, que até conseguimos acessar o chefe, o líder, leva um tempo, e as pessoas obsediadas acabam sofrendo as injunções desses espíritos por mais tempo. O jugo dos obsessores só é possível à razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Certamente recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações de amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais, que lhes aguardam a renovação. Então, esse grupo de obsessores que atacam, que perseguem, que criam todos os tipos de problemas para quem está convivendo com eles, esses tipos de espíritos são espíritos que só conseguem atacar, só vão conseguir agir sobre a sua presa, porque ela tem algum ponto frágil, algum desequilíbrio, alguma desarmonia vibratória. Aí entra a parte dos bons espíritos que estão lá interferindo, que estão lá influenciando, para que tudo aconteça da melhor forma possível, para que as pessoas consigam crescer, para que as pessoas consigam estabelecer a meta de evolução tão necessária ao processo nosso de crescimento espiritual. Então, quando nós estamos aqui na Terra,
trabalhando nossos conceitos, trabalhando nossa forma de ver a vida, nossa forma de vivenciar aqui as coisas do dia a dia, nós temos que procurar agir de forma mais harmônica, mais equilibrada, mais sensata possível para sintonizarmos com os bons que vão mandar para a gente essas energias equilibradas, sensatas e de harmonia. Porque enquanto tiver desarmonia, tem obsessão. Ou a pessoa mesmo se auto-obsedia, como já vamos ver mais à frente. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões do espaço, obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidade, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas. Então, esses espíritos, eles se organizam no plano espiritual para partirem para a vingança em torno de um inimigo comum. Não importa quem esteja no caminho deles, se aproximar daquele inimigo comum, eles atacam. Então, esses espíritos, das formas mais variadas possíveis de ação, pelos padrões de identificação dos mais complexos e variados possíveis, eles vão se reunir também no espaço ou subcostalmente para organizar essas hordas de ataques contra a humanidade ou contra algumas pessoas, como ele citou aqui, até mesmo contra uma cidade inteira. Aliás, ela está citando aqui que eles se organizam em cidades no plano espiritual, mas eles podem atacar uma cidade inteira, uma nação inteira. Porque se nós entendermos que na Terra tem 35 bilhões de espíritos, 7 encarnados, sobra 28 bilhões. Então, desses 28 bilhões, vamos dizer que uns 17 estejam em condições inferiores. E aí vai sobrar apenas 10 em condições medianas para cima. E aí o número de trabalhadores do bem vão se concentrar onde faz necessário uma proteção maior para que o bem se desenvolva. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de distribuir justiça, entre aspas, claro, aos espíritos igualmente culpados e também devotados ao mal ou endurecidos pela revolta e pela descrença. No plano espiritual, nós temos que ter fé, temos que ter oração. O hábito da oração. Senão a gente se complica, senão a gente vai criar problemas naturais que vão criar mais problemas para a gente e a gente vai ficar, então, em situações de difícil solução. Conforme a gente já tem tantas outras complicações, criamos mais. Porque se a gente não procura ser bom, se a gente não procura trabalhar intimamente para sermos bons, a gente vai criar condições de sintonia com esses espíritos e a falta de vigilância acaba que a gente comete ações, atos, atitudes que vão nos ligar mais fortemente a eles pela culpa. Então, vigiemos-nos constantemente e entendamos que no plano espiritual existe até tribunais, mas no plano espiritual inferior. Na obra Libertação, que a gente sempre cita aqui, de André Luiz, encontramos a descrição de uma dessas cidades e no livro Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, temos notícia também de um desses núcleos trevosos. Então, os núcleos trevosos vão existir às centenas na Terra. Assim também, como os núcleos do bem vão existir às centenas na Terra. Todos nós estamos aqui passando por situações necessárias ao nosso crescimento, ao nosso aperfeiçoamento. Aí, nesses redutos de sombra, comete-se toda sorte de atrocidades e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outra ainda em piores condições. Torturas inimagináveis, crueldades, atos nefandos são praticados por esses seres que se afastam deliberadamente do bem. Então são espíritos que querem atacar, são espíritos que querem prejudicar as pessoas, então eles se unem para fazer isso da melhor forma possível e, logicamente, que vão procurar atacar aqueles servidores do Cristo que não estejam em perfeito estado de vigilância, que não procurem se vigiar, que não procurem interiorizar certos valores para vencerem a si mesmos.
Esses agentes do mal, todavia, não estão abandonados pela misericórdia do Senhor, e sempre que ofereçam condições propícias, são balsamizados pelas luzes divinas a ensejar-lhes a transformação. Um dia tornarão ao aprisco, porque nenhuma ovelha se perderá. Como podemos ver, a justiça divina vai estar sempre espalhada por todos os locais. Apesar das dificuldades que certas pessoas encontram para fazer o bem, apesar de certas dificuldades que as pessoas encontram para ir à casa espírita, faz parte do processo de crescimento espiritual. Porque falar que é uma culpa do passado que ele está pagando, soa mal. Nós temos que treinar a falar com nossos jovens de uma forma diferente. Então faz parte do seu processo de resgate espiritual. E assim que você terminar esse resgate, você vai poder caminhar em paz e com segurança. E essa transformação dos espíritos no plano espiritual, é bom que a gente lembre que se ele falar, ai meu Deus, já é um grande passo. Porque sofro, Senhor, já é um grande passo. Voltar para o aprisco do Senhor é quando você, despojado dos seus sofrimentos e que você também infligiu ao outro, você começa então a fazer seus questionamentos e se dobrar a todas as evidências da superioridade divina para nossas vidas.